Sabedoria da insegurança e vulnerabilidade enquanto superpoder da coragem. Eu vou passar por esses pontos, talvez você já tenha ouvido falar da Brené Brown, que fala sobre esse tema da vulnerabilidade da coragem, e eu vou fazer essa relação com a sabedoria da insegurança, que diz assim: sempre fui fascinado pela lei do esforço invertido, que às vezes chamo de lei do retrocesso. Quando você tenta ficar na superfície da água, você afunda, mas quando você tenta mergulhar, você flutua. Quando você prende a respiração, você a perde, o que imediatamente lembra um ditado muito antigo e pouco ouvido: quem salva sua alma, a perderá. La sabiduría de la inseguridad, que é um livro em espanhol muito interessante e é legal de reparar como esses temas conversam. O que seria a vulnerabilidade como coragem? O que seria a sabedoria da insegurança? E o que seria, que nós vamos passar por esses 3 pontos, a possibilidade de não fazer força e sim usar a força. Ou seja, de você se apoiar, igual ele fala, na água, e você assim, ao se entregar, ao deixar-se, ao se vulnerabilizar, é a lei do esforço invertido, assim como da gravidade, que se você empilha seus ossos da melhor maneira possível, você recebe a força invertida da gravidade. E assim otimiza, assim você descansa e assim você surfa na força. Você utiliza, usa a água, usa o ar, usa o chão. Só assim a gente não vai ficar fazendo força, tendo um esforço que não resulta, que a gente acaba se desmilinguindo, fazendo muito esforço, travando batalhas, ao invés de se entregar. Essa é a ideia. Uma vez que você assume essa possibilidade de insegurança, de vulnerabilidade, de entrega, que você solta as carnes e você vai, é essa a coragem. A coragem, ela não é a luta num lugar de enfrentamento duro, fazendo força, se impondo. Não, é o lugar da entrega. Então, como, por exemplo, você usa de maneira mais eficaz a força da gravidade para ter saúde no seu corpo? Na medida em que você empilha seus ossos, e para isso você já tem que soltar um tanto suas carnes, né? Você tem que relaxar, se entregar. Para você usar esse peso, você tem que entregar o seu peso. Sabe? Lei da física, né? O peso faz assim, aí encontra o chão, tem a força inversa da gravidade. Se você empilha melhor seus ossos e entrega suas carnes, aí você usa a força inversa do chão. E isso é válido para tantos contextos, né? Do ponto de vista metafórico, se você pensa no seu comportamento, é interessantíssimo explorar isso, que é você se entregar do ponto de vista do comportamento, que é você se entregar do ponto de vista da mente também, da mentalidade, dos pensamentos, de... Sabe, não levar a vida tão a sério? Na verdade, você vê que tudo tem a ver com algo que não é tão sólido, que é como se ablandar, se amaciar, se entregar, se deixar, relaxar, estar num contato, e não algo sólido que não se move, que afunda, que se protege, que encouraça. Não, é deixar fluir. Assim se dá também os pensamentos, né? Agora, os pensamentos, eles se dão dessa forma
que às vezes, porventura, é muito apegada e por isso não flui, fica ruminante, fica apegado, que tem a ver com crenças e traumas, que tem a ver com esse lugar do comportamento que foi machucado, ou que ele sente que ele tem medo, que se ele não se, se ele se entregar, ele vai se prejudicar. Esse é o pensamento comum do medo, do fato da gente ter vivido traumas que não se corporificaram, digamos assim. Essa é a minha visão. Porque se você vive um trauma e ao invés de silenciar, você vive no corpo, né? Pelo menos você chora, comunica, transita, dá passagem no corpo, se entrega para aquela emoção, é diferente de se você encouraça. Se você fecha, fica com medo daquilo, se apega e se sente ameaçado, então, por qualquer outra circunstância que te lembre aquilo. E assim a gente vai deixando de se entregar, ficando cada vez mais rígido, protetivo, num lugar que do comportamento de luta ou fuga, ameaça, né? Você sentir que você está em sobrevivência, que aquilo não é seguro. Entendeu? Agora fez todo sentido. A sabedoria da insegurança. Você acha que aquele lugar não é seguro, mas se você ficar assim, você vai se fechar para o mundo. Então, como entrar em contato com o mundo, com um pouco esse abandonar-se, essa insegurança, e aí usar o mundo, usar a força, entendeu? Abandonar as carnes significa empilhar os ossos melhor e assim você solta seu peso no chão e o chão te devolve a força da maneira mais otimizada. Tá tudo solto para receber aquela força invertida, não tá travando em lugares, tipo... Quando a gente se sente inseguro, a gente segura. Aí, ó, a gente segura a musculatura onde não precisava e fica tudo duro, rígido, entortado, menos entregue, né? Essa disponibilidade, essa entrega, esse lugar de que vocês sempre me vêm falando de tá na água, né, de treinar Qigong, o Lao Qigong, Qigong antigo que eu treino, essa mágica, esse empilhamento ósseo, essa flutuação, essa entrega. E o meu mestre sempre falava, não fazer força, usar a força. Sabe quando ele ia para a água, ele falava para não puxar a água, não fazer força, usar a força da água. É outro corpo, outra integração e outra entrega. Sim? Se você está em outro lugar, posiciona de outra forma, você encontra a possibilidade de se entregar. Porque sem um empilhamento ósseo, você não encontra essa segurança para se entregar, né? Na verdade, a forma como a gente posiciona a nossa integração óssea, nosso corpo, a gente está gerando um conflito, um lugar que a gente não consegue se entregar, a gente tem que ficar repuxando lugares, né? A cabeça para frente, aí repuxa o trapézio para segurar aquele peso que não está no eixo, se equilibrando, e aí você não consegue se entregar, você está repuxando. E aí, como você tá sempre repuxando, você uma hora quer se entregar para o sofá, você quer colapsar. E aí você não precisa fazer mais nada. O sofá é como driblamos a sensação, o incômodo da gravidade, digamos assim. E aí a gente pode ficar em posições bem ruins para o nosso corpo. Porque, em geral, quando você tá de pé e aí você senta numa raiz de árvore, num chão, né? Você vai estar sempre querendo mudar um pouco de posição, né?
No sofá não, no sofá esse que é o problema. Você não vai mudar nunca. Você fica ali como... Você vai sendo acoplado. E você vai se entregando de um jeito sem... Você não tem a resposta dele para te reorganizar, né? Ele é feito de uma forma que é para você ficar lá e se abandonar. Basicamente ser engolido pelo sofá. Essa é a imagem, não é? Por exemplo, o Qigong é isso, você tá de pé e aí vai ficando possivelmente tão incômodo algumas sensações suas de estar segurando o ombro, que uma hora tem que ceder. Na hora que cede, é que tem a possibilidade de se reorganizar, de se atualizar. Isso que é legal, que aí você muda a sua personalidade, sua identidade, que é o que dá essa impressão da coragem que a Brené Brown fala. Quem não viu aí, TED Talk dela é incrível, né? Da vulnerabilidade da coragem. Eu me inspirei muito nela. Eu faço um atendimento individual para as galera que chama o chamado da coragem e que é nessa ideia de entrega. Falando também da minha história, tem um módulo lá no Treina Liberta só com a minha história, que eu tive muitas perdas. E aí eu precisei, e simultâneas, assim, foi muito forte, assim, perder tudo, todo o dinheiro, e aí eu precisei entrar numa entrega e numa confiança na vida. E é basicamente isso, você confiar no seu corpo, no empilhamento ósseo, na densidade do ar ou na água para se sustentar e usar a força, não fazer força, receber aquilo, se vulnerabilizar na medida em que você está no seu eixo, voar. É o que eu sinto que me possibilitou a vida me abrir em novas possibilidades sem eu me afundar num problema de saúde mental por conta da situação que eu estava vivendo, entende? E isso eu sinto que tem bastante a ver com o estado de flow também, que eu acho que eu acabei desenvolvendo porque eu estudava muito música na adolescência e improviso e é uma meditação só de você ter que ficar escutando, afinar, é uma coisa de coordenação fina. E eu até falo isso na minha terapia, mas que ela que me deu essa sacada, minha terapeuta, que talvez por isso, por essa capacidade de coordenação fina, que, por exemplo, fazer coisas com o corpo, estudar música foi me dando, é que eu tive a capacidade de entrar em estado de flow mais facilmente e ser possível coordenar, bifurcar outros padrões comportamentais, outros caminhos neurais que às vezes você tá indo por ali e aí você consegue ter a interocepção daquilo, a percepção que você fala, bifurca, e aí você tem essa capacidade de coordenação fina do movimento, de ter muita percepção interna, né? E aí você consegue ter esse manejo e entrar mais num estado de flow, que não é uma mente analítica muito alarmada que está sempre dominando e criando um ambiente de ansiedade social e... Não, você brisa na sua sensação. Isso é muito interessante, é como ir para dentro para ir para fora. É como saber sentir muito profundamente dentro para saber sentir muito profundamente o fora. Eu tenho certeza que tudo funciona assim, ligado também nessas dualidades e quanto mais para dentro você consegue ir, também mais para fora você consegue ir. A sabedoria da insegurança. Foi, né? Papo libertão, profundão esse. Massa.